Fala pessoal, nesse vídeo você vai saber tudo sobre um novo problema aí com o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro. Aí você vai falar assim, pô Cláudio, não acabou essa história não. O que acontece foi o seguinte, o Valdemar Costa Neto falou algumas barbaridades aí, de certo modo, né? Pra quem é de extrema direita, enfim, o Valdemar Costa Neto começou a elogiar o Lula de uma maneira estranha. Aí, e de certo modo jogando o Bolsonaro lá pra baixo. O Bolsonaro não gostou, veio a público e praticamente soltou uma rajada lá pra cima do Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto ficou sabendo, houve um quebra-pau lá no PL, vários deputados comentando, o Bolsonaro comentando. O Valdemar Costa Neto ligou pro Bolsonaro e começou a conversar para ver como é que vai ficar essa situação aí. E então é isso, a gente vai falar mais sobre essa situação aqui. Você tá acompanhando aqui, pelo menos você tá vendo aí a matéria do Globo, desses dois caras aí da política. Essa que é a realidade. De um lado o Bolsonaro, do lado da esquerda o Bolsonaro, e do outro lado da extrema direita o Valdemar Costa Neto. Poderia ser o inverso? Enfim, tá? É essa situação, essa história de hoje aí que nós vamos comentar mais sobre isso. Essa que é a realidade, a coisa ficando feia, né? Um quebra-pau. Será que o Bolsonaro vai ficar no PL? Será que vai ser literalmente o fim? Lembremos aí que até um tempo atrás o Bolsonaro estava em um outro partido e aí, consequentemente, né, acabou saindo lá, houve um racha no PSL, enfim, e praticamente um tanto que acabou o partido. Agora, chegou a vez do PL, tá? Então a gente vai falar mais sobre isso. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí o capítulo final dessa história. Bolsonaro fica ou não no PL? Essa que é a realidade, nós vamos falar aí com mais detalhes. Já aproveita e já deixa um like, tá? Só para poder relembrar aí sobre a situação. O Valdemar Costa Neto deu uma entrevista aí no Diário aí, num site, num jornal aí da Zona Leste de São Paulo. E aí o que acontece? Ele praticamente afirmou que o Lula era um cara extremamente popular e, por outro lado, fez comparação ao Bolsonaro. Essa aqui é a história. A gente já chega na situação onde o Valdemar Costa Neto liga para o Lula, onde o Valdemar Costa Neto liga para o Bolsonaro. Mas antes disso, você precisa lembrar da situação que o Valdemar Costa Neto simplesmente fez comparações em relação ao Bolsonaro. E quais? Para quem não tá sabendo, para quem não tá entendendo. E é horroroso ver isso para quem é de extrema direita, né? Mas a verdade é que a verdade é que o Valdemar Costa Neto simplesmente chamou o Lula de um camarada do povo, que era totalmente diferente do Bolsonaro e que, de certo modo, o Lula é um fenômeno. Aí você fala assim, pô, eu não acredito nisso que você tá falando, não, Cláudio. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Pois é, acredite ou não, o Valdemar Costa Neto literalmente surtou e é por isso que ele incomodou o Bolsonaro e o Bolsonaro, de certo modo, foi pra cima. Aí o Valdemar Costa Neto lembrou do José Alencar, dizendo que ele fazia parte do governo do Lula, e foi um horror, tá? E Lula foi um cara bem querido, tão bem querido que, de certo modo, né, tão bem quisto, melhor dizendo, me perdoe aí pela expressão, né, que não foi adequada, mas que o Lula era um cara tão bem quisto que, de certo modo, elegeu a Dilma. E aí o Bolsonaro ficou, né, ensandecido ouvindo essas declarações. E o pior, tá? Isso não é fake, isso é um vídeo mesmo do Valdemar Costa Neto falando sobre essa situação. O Bolsonaro ficou mais ensandecido. A Júlia Mamato, uma deputada aí, ficou nervosa, teve mais um outro deputado também que eles ficaram nervosos e a coisa foi ficando muito complicada. E o pior, né, para poder deixar mais nervoso o Bolsonaro e os deputados, ele falou que disse que não tinha comparação, nem ia colocar o Bolsonaro e o Lula na mesma prateleira, tá? Que o Lula tinha privilégio, que Lula é um cara um cara de prestígio, tá? E que, de certo modo, que o Lula é realmente um cara fantástico. E chamou pra poder piorar. Você vai falar assim, pô, não acredito, não, é sério, tá? Pro Valdemar Costa Neto, presidente do partido, ligar pro Bolsonaro é porque a coisa ficou feia, né? Você vai saber literalmente o que aconteceu. Então, ele falou, pra poder piorar de vez, tá? Que o Bolsonaro era um cara de um mandato só. Isso é coisa que se fala pra um cara que tá ali puxando a comitiva de frente. Você vai falar, pô, Cláudio, isso aqui não é um canal de esquerda? É um canal de esquerda. Mas a gente tem que ser sincero e falar a verdade pras pessoas. Gostando ou não, o Lula tá aqui do lado da esquerda e o Bolsonaro tá do outro lado. O Valdemar Costa Neto simplesmente fez essa situação constrangedora. Disse que não tinha nem comparação, né? O Lula tem popularidade, reconhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro, de certo modo, é um cara de um mandato só.
tá? Aí o Valdemar Costa Neto simplesmente veio nas redes sociais, de certo modo, tentando se, né? Olha, a minha palavra é uma só, ela não faz curva, eu sou leal, né? A minha palavra tem que ter credibilidade. Não sei, deu mais uma outra cutucada e aí a coisa piorou. O Bolsonaro não gostou de nada dessa situação, a coisa ficou um tanto mais que complicada e aí foi só piorando cada vez que passa, tá? Piorou tanto, tá? Que o Valdemar elogiou aí o Lula e o Bolsonaro foi praticamente, né, a uma outra nas redes sociais logo de imediato partir para cima do Valdemar Costa Neto e ameaçar aí praticamente que se, né, tinha alguém de, como é que eu posso mencionar para você, que tinha alguém lá, né, de um partido que fez uma declaração absurda em relação ao Lula, que disse que ia implodir o partido. Então o Bolsonaro não gostou, o Valdemar Costa Neto humilhou o Bolsonaro, literalmente, tá? Uma situação extremamente complicada, os deputados do PL ficaram sem saber o que fazer, foram orientados, deixa eu já aproveitar e já falar para você, os deputados do PL foram orientados a não tocar nesse assunto nas redes sociais, tá? Para não provocar, para não gerar um transtorno, para não gerar um constrangimento. Essa aqui é a realidade. Então, você vê que a coisa foi ficando um tanto mais que séria. Não é história assim, não, eles não quiseram mais falar sobre o assunto. Não, é porque eles foram orientados quando o Valdemar Costa Neto estava conversando com o Bolsonaro, né? Já de imediato, ó, já mandou aviso, né? Falou assim, ó, avisa o pessoal para não comentar nada sobre essa situação. Teve um outro deputado lá também do PL, o nome dele é Cavalcante, lá do Rio de Janeiro, diz que não há mais problema no PL. Agora a gente precisa saber a parte do Bolsonaro. Ele falou que diz que realmente, né, não vão fazer do PL o que fizeram com o PSL, tá? Então o pessoal ficou nervoso aqui, né? Teve uma outra deputada também, né, que viu as declarações e disse que foi um descontentamento, a coisa ficando um pouco mais sérias. Recebemos muitas críticas à fala do Valdemar Costa Neto, também Bidu Nunes lá do Rio de Janeiro, né? Chama o elogio do Valdemar Costa Neto a Lula a uma fala inapropriada, os caras tudo reagindo e partindo pra cima do Lula e de certo modo do Valdemar Costa Neto, tá? Então, teve um que falou assim, acredito que essa declaração deve ter sido algum engano, tá? E enfim, a coisa ficou complicada. Aí você fala assim, pô, Cláudio, mas e aí? O Valdemar Costa Neto ligou pro Bolsonaro? Sim, né? O Valdemar Costa Neto, depois dessa situação constrangedora, viu que isso não pegou muito bem, fez aí o seu discurso na internet, mas de todo modo, ele simplesmente ligou pro Bolsonaro para poder tentar dar uma mitigada sobre essa situação. Para te falar a verdade, você sabe, né? Não sei se você sabe, mas o Valdemar deve estar sabendo. Se está assistindo o vídeo até aqui, é porque você sabe. O Valdemar Costa Neto é o presidente do PL, já ia falar do PSL. E aí, ele vai e liga pro Bolsonaro para poder falar, olha, escuta, sobre aquela situação lá, foi, deixa eu pegar aqui literalmente, né? Aquela situação lá foi uma entrevista que foi tirada de contexto. Eu tô ligando para poder te pedir desculpas, tá? Então, o Valdemar Costa Neto ligou pro Bolsonaro e pediu desculpas. E aí você fala assim, tá, mas pediu só isso? Não. O Bolsonaro também colocou o Valdemar Costa Neto contra a parede e já deu, de certo modo, a posição dele. Qual foi a fala do Bolsonaro para o Valdemar Costa Neto? Então, o Bolsonaro exigiu literalmente aí do Valdemar Costa Neto e tá exigindo de você que você deixe um like. Não, brincadeira, a parte do like sou eu que tô falando. Mas o Valdemar Costa Neto foi, de certo modo, colocado na parede e o Bolsonaro simplesmente falou assim pra ele tomar cuidado com as declarações de agora em diante, né? E das pessoas que estavam lá mesmo, lá na conversa, estava perto lá, diz que o assunto foi superado, né? Só que a coisa não é bem assim. Pelo visto, ficou aí, de certo modo, uma rusga, se é que eu posso dizer, se é que essa é a palavra, mas houve um racha aí, tá? O pessoal foi orientado a não falar mais sobre o assunto nas redes sociais. Essa que é a realidade. Então, o Valdemar Costa Neto liga pro Bolsonaro, pede desculpa, o Bolsonaro avisa, ó, daqui pra frente não vai ter como mais ter esse tipo de declaração. Eu acredito que o Valdemar Costa Neto, né, deve ter, de certo modo, observado tudo isso. Agora, é bom a gente lembrar que hoje, quem mais precisa do PL é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele precisa, de certo modo, mais do PL do que o PL, o Valdemar Costa Neto, o PL dele, tá? Por quê?
Os deputados do PL têm mais 3 anos aí de mandato, os senadores têm mais 7 anos de mandato, o Valdemar Costa Neto continua sendo o presidente aí do partido e o Bolsonaro está sem partido, está inelegível, tá? Ou seja, o Valdemar Costa Neto paga uma bala para ele aí, um valor significativo, tá? Por mês para ele, né, de certo modo, promover, ajudar a divulgar o partido, não é à toa. Então, hoje, quem mais precisa do PL, de certo modo, é o Bolsonaro, você pode ter certeza. Por isso que o Bolsonaro está bonzinho, o Bolsonaro mudou o discurso dele, o Bolsonaro está, de certo modo... Lembrando, gente, essa matéria aqui do O Globo, tá? O Bolsonaro mudou todo o discurso dele, ele tá mais maneiro nas palavras. Eu nunca vi o Bolsonaro tão bonzinho quanto agora. Então isso significa porque realmente ele precisa muito do PL, beleza? Eu sou o Cláudio Pereira, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E tem mais outro vídeo aí às 8h30. Valeu, não perca, hein? Abraço, deixa um like aí pro YouTube te notificar.